Olá pessoal, vamos à nossa aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias tratando do assunto física. Para as duas primeiras questões, vamos utilizar esse texto. Por favor, acompanhe. Atualmente, somados os potenciais de produção de energia das diversas usinas do planeta, hidrelétricas, nucleares, eólicas, termoelétricas, consegue-se transformar em energia elétrica cerca de 500 mil megawatts. A partir desses valores, é possível calcular as correspondentes quantidades de energia elétrica produzidas em um dia, em um mês ou em um ano. Para tal, basta multiplicar a potência em watts pelo respectivo intervalo de tempo em segundos. A tabela que estamos vendo pode facilitar esses cálculos. Na primeira coluna, temos o intervalo de tempo em hora, em dia, em mês, em ano e em século. E na segunda coluna, os correspondentes valores em segundos para cada um desses intervalos de tempo. 3,6 vezes 10 à terceira, 8,6 vezes 10 à quarta, 2,4 vezes 10 à sexta, 3,2 vezes 10 à sétima e 3,2 vezes 10 à nona. Vamos à nossa primeira questão. Questão 1. A energia solar não se transforma apenas em energia elétrica. Ela pode se converter em variadas formas de energia, como, por exemplo, em cinética, energia associada ao movimento. Por exemplo, um ônibus espacial, desses atualmente em uso, possui massa na faixa de 70 toneladas e atinge velocidades próximas a 30 mil quilômetros por hora. Em filmes de ficção científica como Star Wars, eram comuns cenas em que as naves atingiam velocidades iguais à metade da velocidade da luz, c igual a 300 mil quilômetros por segundo. A energia necessária para que um ônibus espacial alcançasse a velocidade de uma nave é da ordem de grandeza de 10 a 21 joules. Se toda essa energia cinética fosse transformada em energia elétrica, aproximadamente por quanto tempo seria possível abastecer o planeta? Letra A, 1 segundo. Letra B, 1 dia. Letra C, 1 mês. Letra D, 1 ano. Letra E, 1 século. Toda a energia utilizada na Terra, ela vem do Sol. E essa energia que recebemos do Sol, ela é transformada em outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia elétrica. Atualmente, como o próprio texto já diz, cerca de 500 mil megawatts são transformados em energia elétrica. A energia, ela pode ser calculada pelo produto da potência vezes o tempo, ou, se preferir, potência igual energia dividido pelo tempo. A potência que nós temos é de 500 mil megawatts. Como você tem aí 5 zeros, isso significa 10 elevado à quinta. Então, 500 mil equivale a 5 vezes 10 elevado à quinta. E o mega, que é aquele M maiúsculo, significa 10 elevado à sexta. O que significa, então, 10 elevado a 11, ou seja, 5 vezes 10 elevado a 11 watts. Assim como a potência é energia por tempo, nós temos 5 vezes 10 a 11, que é a potência, igual a 10 elevado a 21, que é a quantidade de energia, dividido pelo tempo. Se fizermos esse cálculo, vamos chegar em 2 vezes 10 a nona segundos. E agora esse valor nós temos que comparar com a tabela. Se você se preocupar inicialmente com a potência de 10 a nona, você vai ver que essa é a ordem de grandeza de um século, ou seja, 100 anos. Como são 2 vezes 10 a nona, está muito próximo de 3,2 vezes 10 a nona, que é o equivalente a um século. Por isso, essa deve ser a nossa resposta. Alternativa correta, letra E, 1 século. Uma observação. Historicamente, as questões do Enem fornecem a dica de como resolvê-las. Ou eles colocam a fórmula, ou alguma tabela, enfim, alguma indicação que lhe mostre o caminho da resolução. Ok? Bom, essa foi nossa primeira questão. Vejamos agora a segunda, baseada naquele nosso texto inicial. Questão 2. Aceleração é uma grandeza que mede a variação da velocidade por intervalo de tempo.
Pessoas que viajam em aviões de grande porte, no momento de levantar voo, experimentam acelerações muito maiores do que em um carro de passeio, por exemplo. No caso de aviões militares, a intensidade da aceleração chega a ser tão grande que podem provocar desmaios, exigindo assim de seus pilotos treinamento apropriado. Para acelerações maiores que 8G, 8 vezes a aceleração da gravidade, G igual 10 metros por segundo ao quadrado, dependendo do tempo de exposição, há risco de morte. No teste anterior, foi tratado o caso de uma nave espacial que atingia a metade da velocidade da luz. Teoricamente, uma velocidade alta como esta não deve trazer problemas para a saúde do ser humano, desde que a aceleração para atingi-la não ultrapasse valores considerados seguros, ou seja, algo em torno de 3G. Aproximadamente, quantos dias seriam necessários para que um ônibus espacial atingisse 50% da velocidade da luz, mantendo a aceleração constante e compatível com a integridade física dos tripulantes? Letra A, 30 dias. Letra B, 60 dias. Letra C, 90 dias. Letra D, 120 dias. Letra E, 150 dias. Como nós já falamos, o Enem tem a característica de dar a dica de como resolver a questão. Nesse caso, no texto nós temos a fórmula, ou seja, como se calcula aquilo que está sendo pedido. A fórmula que nós temos nesse caso é a da aceleração. Está escrito no texto, a aceleração é uma grandeza que mede a variação da velocidade por intervalo de tempo. Então, em outras palavras, foi dada a fórmula para se calcular. Aceleração é igual a ΔV por ΔT. Uma observação. Está escrito também no texto que a aceleração deveria ser compatível com a integridade física dos tripulantes, ou seja, 3G. 3G significa 3 vezes a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração nesse caso é de 30 metros por segundo ao quadrado. A velocidade a ser atingida é a velocidade equivalente à metade da velocidade da luz. Novamente, nós temos no texto a velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros por segundo. Mas para mantermos compatíveis as unidades de medida, o valor da velocidade deve ser escrito da seguinte maneira: 150 milhões de metros por segundo, dividido pelo tempo. E assim, fazendo os cálculos, nós vamos ter o intervalo de tempo desejado, que é de 5 vezes 10 a sexta segundos. Comparando com a tabela, vamos ver então qual a melhor alternativa. Nós vamos observar que um mês, 30 dias, equivale a 2,4 vezes 10 a sexta, que tem a mesma potência de 10 do resultado encontrado. Mas nós encontramos 5 vezes 10 a sexta, que é praticamente o dobro de 2,4 vezes 10 a sexta, o que equivale então a 60 dias. Novamente, a questão traz a solução em seu próprio texto. Resposta alternativa letra B, 60 dias. Vamos ver agora a nossa próxima questão. Questão de número 3. A partir de agora, nós vamos ler item a item e já vamos comentá-lo se ele é verdadeiro ou falso. Por favor, me acompanhe. A física nos ajuda a compreender muitas tecnologias. Item 1. O movimento de um avião ou helicóptero pode ser explicado pela terceira lei de Newton. Suas hélices ou turbinas trocam forças com o ar e, por isso, fora da atmosfera, ou seja, no vácuo, o voo desses tipos de aeronaves é impossível. O movimento dos corpos é sempre baseado no princípio da ação e reação, ou terceira lei de Newton. É aquela que diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade na mesma direção, mas no sentido contrário. Em qualquer caso de movimento, como por exemplo uma pessoa andando, ela empurra com os pés o chão para trás, o chão reage e empurra para frente.
No caso de um carro, o pneu empurra o chão para trás, o chão reage e empurra para frente. E um avião empurra o ar para trás com a hélice ou com a turbina e o ar reage empurrando o avião ou o helicóptero, enfim, para frente. Então o movimento também é baseado na ação e reação. Logo, é necessário um meio material, como no caso o ar, para que o avião ou o helicóptero possa trocar forças e assim você ter ação e reação garantindo o movimento. Logo, é impossível movimento desse tipo de aeronave no vácuo. A afirmação é verdadeira. Item 2. No caso de um ônibus espacial fora da atmosfera da Terra, gases são impelidos no sentido contrário ao que se deseja deslocar, e a reação desses gases se incumbe de garantir as variações no movimento. Novamente, a terceira lei de Newton explica o fato. Quando uma nave espacial sai da atmosfera terrestre, ela continua o seu movimento, a princípio, por inércia. Os motores, enfim, são desligados e, por inércia, ela continua o seu movimento sem a necessidade de trocar forças com outros objetos, como no caso de um avião que troca força com o ar. Mas no caso da nave espacial, depois que ela sai da atmosfera terrestre, não existe mais ar para que ela possa trocar força de ação e reação. A princípio, ela se movimenta por inércia, desligando seus motores e continuando o seu movimento numa forma do tipo retilínea e uniforme. Mas se houver necessidade de controlar o voo e virar para um lado ou para outro, aumentar ou diminuir a sua velocidade, a saída é trocar forças com alguma coisa. Thrusting forward. 100 feet. Watch the lineman now. Yeah, don't worry, guys. I'm on top of it. Ryder, let me know when you're ready. Okay, let's uplink that. How are we looking, Frodo? We're not there yet. 40 feet. 20. Come on, rookie, park that thing. Ten feet. Capture. That's it. Talk back. Is Barbara Pole? Go ahead and retract. Houston, we have hard dock. Roger, understand. Okay, here Good we go. deal, Jack. Let's start back up with CG-17. Okay, Houston, we have LEM extraction. Oh, we copy that, 13. Now you're off to the Fra-Mara Highlands. Nesse caso, a saída é expelir gases e esses gases, ao receberem forças, trocam com a nave a força necessária para alterar e assim conduzir o movimento dela da maneira que se quer. Por isso, é inevitável, mais uma vez, obedecer à terceira lei de Newton. Resposta da alternativa 2, verdadeira. Vamos para o item 3. A necessidade de se utilizar cinto de segurança em veículos pode ser explicada pela primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é o famoso princípio da inércia. Se não existirem forças sobre um corpo, ou mesmo que existam forças, se elas se anularem, resultante, enfim, igual a zero, esse corpo vai permanecer no estado de movimento em que se encontra. Se estiver em repouso, permanece em repouso. Se estiver em movimento, ele vai permanecer no movimento retilíneo uniforme. Quando você está dentro de um carro, você tem exatamente a velocidade do carro. Se o carro parar bruscamente, as pessoas dentro dele continuam o seu movimento. Por isso a necessidade do cinto de segurança para garantir a integridade física dos passageiros. Essa afirmação, então, é verdadeira. São verdadeiras as afirmações
Letra A, somente 1 e 2. Letra B, somente 2 e 3. Letra C, somente 1 e 3. Letra D, todas. Letra E, nenhuma. Alternativa correta, letra D, todas. Vamos ver a próxima questão. Questão 4. Nos postos de abastecimento de combustíveis para veículos, é comum encontrarmos, acoplados à saída das bombas de álcool, um tubo transparente contendo certa quantidade desse combustível e, em geral, duas bolinhas. Uma delas é pouca coisa mais densa que o álcool e, por isso, fica no fundo do recipiente, tocando levemente a base do tubo. A outra é pouca coisa menos densa e, por isso, fica flutuando na superfície, com uma pequena fração de seu volume fora do álcool. A densidade do álcool é de aproximadamente 0,8 gramas por mililitro, enquanto a água possui densidade de 1 grama por mililitro. Se o combustível for batizado, ou seja, se comerciantes inescrupulosos adicionarem quantidades de água maior que a permitida por lei, a densidade do combustível assim comercializado, aí vem um espaço para você preencher, e a bolinha que se encontra novamente um espaço a ser preenchido, irá último espaço a ser preenchido. Isso permite ao consumidor observar a qualidade do produto que está comprando. Para que a frase acima fique correta, os espaços devem ser preenchidos com as seguintes palavras. Letra A, diminui, parte de cima, descer. Letra B, diminui, parte de baixo, subir. Letra C, aumenta, parte de baixo, subir. Letra D, aumenta, parte de cima, descer. Letra E, diminui, parte de cima, subir mais ainda. A tendência dos corpos é de afundar num líquido se ele for mais denso que esse líquido, ou de subir e ficar flutuando, parte dentro, parte fora, se esse objeto for menos denso que o líquido. No caso do álcool, se você adiciona água, como a água é mais densa que o álcool, a mistura vai ter uma densidade maior que a do álcool puro. Assim, nesse caso, com água sendo acrescentada ao álcool, nós teremos uma mistura mais densa e a bolinha de baixo vai tender a subir, porque ela vai ficar com uma densidade menor que a da mistura. Assim, a frase preenchida ficaria da seguinte maneira: a densidade do combustível, assim comercializado, aumenta e a bolinha, que se encontra na parte de baixo, irá subir. Resposta correta, alternativa letra C. Aumenta, parte de baixo, subir. Vamos ao nosso próximo exercício, questão 5. Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu Galilei, mediu a pressão atmosférica ao nível do mar por meio de uma das experiências mais famosas da história da ciência. Ele fechou com o polegar a extremidade livre de um tubo de ensaio com aproximadamente 1 metro de comprimento e completamente cheio de mercúrio. Em seguida, mergulhou o tubo de cabeça para baixo em uma cuba, também contendo mercúrio e, destapando-o, verificou que o nível da coluna líquida descia um pouco, mas parava a uma altura de 76 centímetros acima do nível do mercúrio no recipiente. O que equilibra a coluna de mercúrio, impedindo-a de descer totalmente, é a pressão da atmosfera. Em outras palavras, a pressão atmosférica equivale à pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Pressão atmosférica igual 76 centímetros de mercúrio igual a 1 atm. Conforme nos deslocamos para lugares acima do nível do mar, a pressão atmosférica varia conforme o gráfico. Item 1. Alguns recipientes contendo água mineral
muito usados em residências e em estabelecimentos comerciais, ficam de ponta cabeça sobre uma base com torneiras. A coluna de água não escoa para fora do recipiente graças à pressão atmosférica. Realmente essa afirmação é verdadeira. E para provar que realmente é a pressão atmosférica quem segura a água dentro daquelas bombas de 20 litros, nós vamos fazer agora um pequeno experimento. Eu vou pegar essa garrafa contendo água até a boca, vou tapá-la e ela vai fazer o papel daquelas bombas de 20 litros. Vou virar de ponta cabeça e vou colocar dentro da água e agora eu tiro a mão, ou seja, ela está destapada e a água não cai. Sabe quem está segurando a água aqui dentro? É a pressão da atmosfera. A atmosfera, que está aqui ao nosso redor, exerce uma pressão. Vamos imaginar, por exemplo, esse pontinho aqui, bem na superfície do líquido. Ela está exercendo uma pressão igual à pressão exercida nesse ponto pela coluna líquida e normalmente um pouquinho de ar que tem lá dentro. Eu vou levantar a garrafa agora, observe que começa a escoar um pouco de água e ao retornar a boca da garrafa para dentro da água ela para, porque novamente a pressão da atmosfera que está atuando aqui na superfície do líquido equilibra a pressão da coluna líquida e mais a pressão do ar que agora está lá dentro, né? Desceu um pouquinho de água e entrou ar. Vamos de novo? Ó. E assim a pressão da atmosfera está sendo o agente que segura a água aqui dentro, ok? Mas algumas pessoas duvidam um pouco desse experimento e falam, não, isso ocorreu porque o gargalo dessa garrafa é um gargalo fino, como a gente pode observar aqui. E se o gargalo fosse grosso? Bom, nós temos aqui um outro recipiente com o gargalo bem maior. Como seria, nesse caso, se a experiência fosse repetida com esse outro recipiente? Vamos ver? Eu vou colocá-lo dentro d'água. Essas bolhas, né, são de ar que estão saindo de dentro dela. E agora, observem que a atmosfera está sustentando a água dentro da garrafa. Dá uma olhada nisso, ó. Item 2. Caso a experiência de Torricelli seja realizada em uma cidade que esteja a 1000 metros de altitude, a altura da coluna sustentada pela atmosfera será de aproximadamente 68 centímetros. Então vamos analisar o gráfico. No eixo vertical, nós temos a pressão da atmosfera e no eixo horizontal, a altitude do local que se está analisando. No caso, a altitude é de 1000 metros. Veja, se você seguir o gráfico, você verá que isso corresponde a uma pressão atmosférica bem no meio entre 0,8 e 1, o que corresponde a 0,9 atm. Muito bem, por uma regra de 3 simples, podemos concluir. Se 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 atm, como vimos no texto, a altura da coluna de mercúrio, que vamos chamar x, deve corresponder a uma pressão de 0,9 atm. Fazendo os cálculos, vamos chegar que x é igual a 68,4 centímetros de mercúrio. Como é aproximadamente 68, essa afirmativa pode ser considerada verdadeira. Vamos para o item 3. Aeronaves que voam a altitudes elevadas precisam ser pressurizadas para que passageiros e tripulantes tenham conforto. Considere que, em determinado modelo de avião, para evitar risco de explosão, a pressão interna não deva ultrapassar a 0,5 atm da pressão externa. Conclui-se que, em um voo a 7.000 metros de altitude, a pressão interna deve ser equivalente à pressão atmosférica em uma cidade a 2.000 metros. O avião está a 7.000 metros de altitude. Isso significa que a pressão atmosférica nesta região, nesta altitude, equivale a 0,4 atm.
Como dentro do avião, no máximo a pressão deve ter meio atm a mais que a pressão externa, 0,4 mais meio equivale a 0,9, o que corresponde a uma altitude equivalente a uma cidade que esteja a 1.000 metros. Logo, esta afirmação é falsa. As alternativas. São verdadeiras as afirmações. Letra A, 1 e 2. Letra B, 2 e 3. Letra C, 1 e 3. Letra D, todas. Letra E, nenhuma. Afirmação correta, alternativa letra A, 1 e 2 verdadeiras. Vamos à nossa próxima questão, questão de número 6. Um barco flutua graças ao empuxo. Foi Arquimedes, um sábio grego, quem primeiro sugeriu a existência desta força. Ela existe pois a pressão aumenta com a profundidade. Assim, o fundo do barco recebe pressão maior que a parte superior, provocando o surgimento de uma força vertical e para cima, denominada empuxo. Se essa força for igual ao peso do barco, teremos flutuação, ou seja, parte do barco estará submersa no líquido e parte dele estará fora. Por isso, muitas embarcações possuem uma linha vermelha pintada em seu casco, indicando o limite de segurança para o volume submerso, evitando naufrágios. O empuxo pode ser calculado pela seguinte equação: E igual dl vezes vs vezes g, onde E é o empuxo, dl a densidade do líquido, vs o volume submerso e g a aceleração da gravidade. Pelo texto e equação anteriores, é possível concluir. Item 1. Ao colocarmos mais carga em um navio, dentro dos limites de segurança, o aumento do peso deve ser compensado com um aumento do empuxo. Assim, o volume submerso deve aumentar. Essa afirmação é verdadeira, pois para que um barco flutue, o empuxo e o peso devem ser iguais. Se aumentarmos o peso, o empuxo também deve aumentar. E como o empuxo é igual densidade do líquido, volume submerso, vezes a gravidade, o aumento do empuxo implica em aumento do volume submerso. Vamos para o item 2. O limite de carga a ser transportada em um barco é determinado pelo máximo volume submerso possível dentro dos limites de segurança. Essa afirmação também é verdadeira. Veja só, quando tivermos o volume máximo possível, isso implica também no empuxo máximo. E o empuxo máximo deve ser igual ao peso máximo possível, o que torna a afirmação verdadeira. Item 3. Você é o engenheiro encarregado de uma empresa de transporte marítimo. Uma embarcação sob sua supervisão terá a primeira parte de seu percurso em mar e a parte final através de um grande rio. Como toda a carga se destina a um local apenas, você conclui que a embarcação deve sair com carga máxima, pois ao passar para o rio, o volume submerso irá diminuir, aumentando ainda mais os níveis de segurança. Bem, pessoal, essa afirmativa é falsa. Pelo seguinte: ao passar do mar para o rio, o peso do barco continuará sendo o mesmo, o que significa que para flutuar eu preciso do mesmo empuxo. Como a densidade da água do rio é menor e o empuxo deve permanecer o mesmo, o volume submerso deve aumentar, o que implica em diminuir o nível de segurança e não aumentar. São verdadeiras as afirmações letra A, 1 e 2, letra B, 2 e 3, letra C, 1 e 3, letra D, todas, letra E, nenhuma. Alternativa correta, letra A, 1 e 2, verdadeiras. Bem, pessoal, assim encerramos nossa aula. Por hoje é só.
mas desejo a todos bons estudos, boa sorte e até a próxima.